Está aí no telão, a palavra do Senhor nos diz: não que eu já tenha recebido, já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, começo a avançar para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, deixe eu orar por você novamente. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, meu Pai, nesta noite. Muito obrigado por cada vida e por cada coração que disponibilizou o seu tempo para estar aqui recebendo da parte do Senhor. Nós cremos, Pai, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E cremos, Pai, que quem fala é o Senhor, quem ministra é o Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome toda glória. Que o Senhor seja manifesto, que o Senhor seja revelado, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, Pai. E que cada coração saia daqui edificado, Pai, pela Tua palavra, porque só ela tem o poder. Ela é o martelo que esmiu um sapenha. Só a Tua unção é que quebra todo jugo. Por isso seja exaltado, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia, diga glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre princípios que nos levam a avançarmos. Meus lindos, antes de chegarmos na temática daquilo que Deus deseja ministrar ao nosso coração, nós precisamos entender por que o apóstolo Paulo escreveu essa passagem aos crentes da igreja de Filipos. Primeira informação é que a igreja dos filipenses, ela foi a primeira igreja fundada do mundo bíblico. Por quê? Porque na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo evangelizou aquelas pessoas. E a cidade de Filipos era uma colônia romana, onde todos que moravam lá tinham cidadania romana. E é interessante que por dentro de Filipos tinha uma rodovia que ligava o Ocidente e o Oriente, chamada Egnatia. E essa rodovia trazia a passagem. Todos aqueles que quisessem entrar na Europa tinham que passar por Filipos. Então, por ser um lugar de passagem, o fluxo de pessoas era muito grande. E o comércio daquele lugar também. É tanto que era uma cidade extremamente bem desenvolvida e próspera. Apesar da sua prosperidade, financeiramente se falando, as pessoas elas foram muito quebrantadas em receberem o evangelho. E todos também tinham em seus corações o princípio de honra. É tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele agradece à igreja dos Filipos, exatamente pela atitude que eles estavam tendo com o apóstolo Paulo. Eles viam o apóstolo Paulo muito pouco. E o apóstolo Paulo, ele sempre disse: eu trabalhei, eu fiz tendas para não ser pesado para vocês. Mas ele no capítulo 4, ele começa a agradecer à igreja por todos os recursos que a igreja estava mandando para ele. E ele diz: eu agradeço a vocês, porque vocês estão sendo gentis. Mas eu quero dizer que por tudo eu já passei. Eu já passei pela escassez, já passei pela abundância. Já tive, não tive. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas mesmo assim, ele faz questão de exaltar a atitude daquela igreja. Mas ao mesmo tempo que a igreja de Filipos era uma igreja e a cidade também próspera, e também era um povo de um coração aberto para o evangelho e para abençoar, era uma cidade também onde os falsos mestres
tentavam muito minar a semente do evangelho. Porque muita gente chegava lá, querendo construir na mente dos cristãos que já foram evangelizados, outro pensamento, principalmente os judeus. E é interessante que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa a advertir os cristãos daquela época acerca dos falsos mestres, para que eles tivessem cuidado. Uma orientação de um líder e uma orientação paterna, de um pai espiritual. Estejam com os olhos abertos, sejam atentos, não aceitem tudo aquilo que dizem a vocês, não absorvam, porque geralmente quando pessoas elas são receptivas, existe uma tendência delas serem carismáticas e abertas. Mas essa abertura não poderia construir na mentalidade dos filipenses um outro evangelho, um outro pensamento. Então muitos se aproveitavam disso e queriam trazer falsas doutrinas. Era muito comum na época do Senhor Jesus. Por isso que nós vemos os fariseus, os saduceus, que eram classes de judeus que traziam o legalismo, a lei, querendo impor nas pessoas um jugo que Jesus não estava impondo. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é interessante que o apóstolo Paulo, ele começa a orientar aquela igreja e aqueles cristãos a não caírem na conversa dos falsos mestres, para que a semente do evangelho não fosse roubada. E é interessante que, se existe uma coisa que Satanás tenta fazer em todo tempo, usando pessoas que dão brecha, usando circunstâncias aparentemente boas, o que ele tenta fazer é roubar de nós o nosso tempo com Deus, a nossa prioridade que é o Senhor, o nosso tempo de intimidade com o Senhor. Ele começa a criar circunstâncias subliminares para que possamos cada vez mais estarmos distantes daquilo que o Senhor tem para nós. E se nós não tivermos discernimento, nós caímos na cilada dele. Então o apóstolo Paulo começa a dizer: tenham cuidado com aquilo que vem até vocês. Parece ser positivo, parece ser bom, mas na verdade isso vai roubar de vocês aquilo que foi construído dentro do evangelho. Quem estava falando isso? Um homem que tinha experiência, um homem que quando se converteu tentaram também desconstruir nele muitas coisas. Um homem que pelo fato de ser perseguidor da igreja, não acreditaram nele logo quando ele se converteu. Ele teve que ir para o deserto de Damasco, conforme Gálatas, para ter um tempo com o Senhor. Ele foi protegido em Damasco por aqueles que acreditavam nele, porque muitos diziam: como é que pode? Esse homem era perseguidor e agora está sendo um cristão pregando o evangelho. Então quem passa na pele a experiência de que alguém já tentou minar o seu chamado, o seu ministério, sabia daquilo que estava falando. A maior empatia que nós temos com o ser humano é quando você consegue se colocar no lugar do outro, não simplesmente porque você tem um coração para isso, mas porque talvez você já passou por algo que aquela pessoa está passando. E por ter superado, hoje você pode ajudar aquela pessoa, você pode auxiliar aquela pessoa. Então o apóstolo Paulo chega e ele começa a desconstruir tudo aquilo que estava sendo construído de maneira errada no coração das pessoas. Primeiro princípio: não adianta começar e não terminar. Não adianta ser hoje e não ser amanhã. Uma das coisas mais lindas que eu escutei do pastor Márcio Valadão, que depois de 50 anos de ministério da Lagoinha, ele disse: ele não deixou de servir a Cristo, ele não deixou de ser um missionário, mas ele entregou a presidência ao seu filho da Lagoinha Global e da Matriz
ao pastor que sempre foi auxiliar dele, ele disse: o mais importante não é como se começa, mas é como se termina. E nós precisamos entender que começar, muita gente começa com empolgação, começa com ímpeto, mas no meio da jornada, Satanás tenta criar uma circunstância para esmurecer, para desanimar. O primeiro princípio que eu e você nós precisamos aprender para continuarmos avançando e rompendo é termos discernimento. As tentativas do inferno de tentar nos paralisar, fala para o seu irmão, diga: tenha discernimento. Fala com fé para o seu irmão, diga: tenha discernimento. Não deixe o diabo roubar o que Deus te deu. Não deixe Satanás, agora olhando para mim, tentar minar no seu interior a essência, a chama do primeiro amor, a graça, aquilo que Deus imprimiu em você. Você foi selado e selada com o Espírito Santo da promessa, e este penhor, diz a palavra, é até a eternidade. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda o nome do Senhor Jesus. Mais forte, se é para Ele, mais forte. Então ele chega e ele diz: eu não julgo que tenha alcançado muita coisa, eu tenho muito a aprender, mas já aprendi muito também. Mas se existe um princípio que eu vivo, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Ele não falou de uma amnésia, ele não falou de um esquecimento. Ele falou que nós não podemos nos apegar ao passado, que nós precisamos olhar para frente. Porque ao mesmo tempo que os cristãos estavam recebendo falsas doutrinas, eles estavam se sentindo culpados, porque por algum tempo se desviaram do propósito. E o apóstolo Paulo disse: eu não alcancei tudo, eu tenho muita coisa a aprender, eu tenho muita coisa a alcançar. E quem achar que não tem, pode ter certeza, não está mais na terra, tem que ser arrebatado. Mas se existe uma coisa que eu faço, é prosseguir para o alvo. Existe um princípio aqui que crava nos nossos corações, um princípio para quem quer continuar avançando. Você não vai poder mudar o passado, nem o presente, o que aconteceu há um minuto atrás. Você não pode mudar. Algumas coisas você conserta, outras você remenda, outras você consegue até endireitar, mas outras não. Mas você consegue aprender com o passado para fazer diferente no presente e no futuro. Não se apegue àquilo que passou, mas prossiga para o alvo. Qual que é o alvo? É o Senhor Jesus. São os sonhos que Ele tem para você, são os projetos que Ele estabeleceu para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para o seu chamado. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Meus amores, só mais um pouco de retorno para que eu não grite tanto. Então, de repente, diz a palavra aqui que o apóstolo Paulo, ele disse: eu não alcancei muita coisa não, mas uma coisa eu faço, é prosseguir para o alvo. Aponta para o seu irmão e diga: não valorize o passado. Diga para o seu irmão: já passou. Não faça isso pelos outros, faça isso por você. Quando você valoriza o passado, você é refém dele, você é escravo dele. Deus já te fez avançar, Deus já te fez subir degraus, e você pode hoje prosseguir. Já existe um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo, e você ainda está com a mentalidade lá atrás.
Diz a palavra: renovai a vossa mente pelo entendimento do Evangelho, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos creem que é assim? Digam aleluia. Ora, o apóstolo Paulo, ele disse: eu prossigo para o alvo. E eu tenho muito ainda a alcançar. Diga para o seu irmão: eu tenho muito de Deus para viver. Diga para o seu irmão: eu tenho muito de Deus para viver. Terceiro princípio: quer continuar perseverando e prosseguindo? Olha para mim. Continue sonhando, continue se projetando, continue idealizando, continue acreditando, continue confiando. Mas não foi hoje, mas vai ser amanhã. Mas não foi agora, mas vai ser depois. Porque tudo acontece no tempo de Deus, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. É Ele que manda. Mas meu pastor, eu não sei mais o que fazer. Então, se não sabe, fica quieto e deixa Deus fazer. Se não tem um direcionamento, não se mova, deixa Ele te dar. De repente, você chega e você diz: não, eu vinha tão bem, agora eu falhei. Eu não quero mais alcançar nada. Ser grato a Deus pelo que já alcançou não te impede de sonhar com aquilo que você não alcançou. Vou repetir: ser grato a Deus pelo que você já alcançou não te impede de sonhar com aquilo que você não alcançou. Eu achei lindo quando o pastor Márcio, ele disse: eu tenho um sonho de viver até os 100 anos. Enquanto Deus preservar a minha vida, eu quero que ela seja entregue totalmente ao Evangelho, ao Senhor, à família e às vidas. Tem tantos sonhos que borbulham no meu coração, em relação à igreja, em relação a pessoas. No dia que nós não sonharmos mais, pode ter certeza, você já assinou a certidão de óbito, ainda estando vivo. No dia que você não acredita mais que Deus pode fazer na sua casa, no dia que você não acredita mais o que Deus pode fazer no seu trabalho, no dia que você não acredita mais que Deus pode te levantar de novo, como é que você vai viver sem essa esperança? Paulo disse, a Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com a consolação que recebestes. Como é que você pode ter sentido de estar na igreja, de ser igreja, se você parou de sonhar? Deixa Deus reativar nesta noite. Deixa Deus queimar a chama novamente. Deixa Deus acender, deixa o fogo descer do céu. O Deus de Elias ainda é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó ainda é o mesmo. O Deus que ressuscitou o Espírito a Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós, está lá em Atos, e vivificará os nossos corpos. Eita Deus! Paulo estava dizendo isso. Não parem de sonhar. Vocês precisam, olha para o seu irmão e diga: meu irmão, continua sonhando, continua avançando, continua olhando para frente. Não é só focando a sua visão, é focando também o seu coração, é focando também os seus pensamentos, é focando também os propósitos que Deus gerou em você. Vou falar uma coisa muito forte. Eu falei a princípio que Filipos era um lugar de passagem, e que no meio dela tinha uma rodovia que ligava o Ocidente ao Oriente. Você sabia que você é intermediário entre uma geração e outra?
Você sabia que Deus está te levantando para intermediar o avivamento que está por vir nessa nova geração? Você sabia que você é a rodovia, que muitos carros passarão, mas que ao passarem pararão para ver o que Deus está fazendo na sua vida e através de você? Eu queria que você levantasse a sua mão nesta noite. Diga: Deus me escolheu. Diga: Deus me escolheu para ser a porta de entrada do avivamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe onde começou o período avivalístico? No século XVI, na Europa, com Jonatas Edwards, com Finney. E sabe qual foi a porta de entrada? Foi a cidade de Filipos. Filipos foi a porta de entrada e o berço do avivamento após a reforma protestante. E eu quero declarar que esta geração é a geração de Filipos, que Deus vai fazer de novo, que vão passar pela rodovia da nossa história e verão o mover de Deus como nunca antes. Se você ler a história de Jonatas Edwards, quando ele pregava, as pessoas se agarravam nas pilastras dos templos, arrependidas. Após a reforma protestante, o avivamento começou na Europa, porque houve um período chamado na igreja e na teologia período das trevas, e Deus começou a levantar a Europa, e todos aqueles que queriam do ocidente e do oriente se mover, eles passavam por Filipos. E eu quero dizer para você que Deus te escolheu para que essa nova geração passe por você. Você está entendendo? Para que ela olhe para você, para que ela se inspire em você. O apóstolo Paulo disse: eu não alcancei muita coisa, eu não sou muita coisa não, eu sou um ser humano como vocês. Eu não julgo que já tenho aprendido muito, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a crescer. Mas se existe uma coisa que eu faço e sempre farei, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu começo a avançar para aquelas que estão adiante de mim. Quando você focar no problema, quando você focar numa situação, comece a ser ministrado e ministrada pelo Espírito, que o que Deus tem para você vai muito mais além daquilo que os seus olhos podem ver, daquilo que os seus ouvidos podem ouvir, daquilo que você pode interiorizar no momento. Deus quer te levar a águas mais profundas, a lugares mais distantes, a voos mais altos. E se você crê que é desse jeito, erga suas mãos, diga aleluia e aplauda lindamente. Bata no seu peito, diga: eu sou a rodovia de Deus. Quantos estão entendendo esse mistério? Diga aleluia. E para finalizar, o apóstolo Paulo diz: se alguém ainda não entendeu essa verdade, que ore para que possa entender, mas que também tenhamos o equilíbrio de estarmos no lugar que nós alcançamos. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo e a Bíblia leva os filipenses a um tempo de romper, ele também tenta equilibrar isso, tirando do coração das pessoas a ansiedade de não se precipitarem em nada, mas de viver a cada momento o que Deus estava proporcionando. Porque quando as coisas elas vêm de Deus, elas acontecem com naturalidade. As portas não precisam ser arrombadas, as portas não precisam ser quebradas. Quando Deus quer abrir uma porta, a porta que Ele abre ninguém pode fechar,
e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Só se lance a direção do Espírito. Só se lance aquilo que Deus quer fazer. Existe uma palavra que precisa nortear a sua vida: permissividade. Você não vai chegar amanhã eufórico, com tudo querendo alcançar aquilo que não é tempo de alcançar. Deixe Deus construir um dia por vez. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, a Bíblia diz: eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Porém, precisamos estar firmes dentro daquilo que nós já alcançamos. Não podemos ser meninos que ganham um brinquedo novo e esquecemos o velho. Não podemos ser crianças que começam a ler um livro e quando ganham outro novo param na metade. O que Paulo está dizendo e a Bíblia está dizendo como último princípio para avançarmos se começou uma etapa da sua história, se começou a viver um ciclo, conclua aquele ciclo, feche aquele tempo. Não é simplesmente se conformar dizendo eu só vou até aqui. Você vai além, mas viva com intensidade cada momento que o Senhor te permite viver. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não pule. Diga para a pessoa que está do seu lado: não pule as etapas. Deixa Deus fazer tudo no seu devido tempo. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro